Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero te falar, uma classe de ativo que eu já venho estudando durante um tempo e agora eu decidi colocar na minha carteira. E eu acredito, tá? Depois desse meu período de estudo, que todo investidor precisa ter. E principalmente se você for iniciante, tá? Não só iniciante, mas principalmente se você for iniciante. Eu vou te explicar um pouco melhor sobre essa classe de ativo que eu venho estudando e hoje eu tenho a conclusão e tenho até o entendimento de que, cara, eu deveria ter posto essa classe de ativo antes na minha carteira. Se você for novo por aqui, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois eu trago conteúdo aqui semanalmente. A ideia aqui, é trazer mesmo o meu dia a dia como um investidor, como uma pessoa comum, normal, que não vem de família rica, não tive nenhuma herança e sim, estou buscando ali a minha liberdade financeira, a minha aposentadoria e acredito que se você chegou nesse vídeo, você também tem esse intuito. Então já esmaga o dedão no like, se inscreva no canal, tô com a minha meta de bater meus primeiros 100 inscritos, então peço que você me ajude aí a atingir essa meta, legal? Então vamos lá, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui é que esse vídeo não tem recomendação nenhuma, tá? Nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é 100% educacional, é te mostrar mesmo o meu diário ali como um investidor, uma pessoa comum que está cada dia mais próxima ali da sua independência, liberdade financeira, beleza? Vamos lá, e a classe de ativo que eu quero trazer hoje aqui, é o ETF, tá? São os ETFs, beleza? Vou te explicar o que é, as vantagens, as desvantagens que tem, enfim, vou mostrar um pouco melhor aqui essa classe de ativo de um modo geral, beleza? Inclusive, eu fiz também, na semana passada, se eu não me engano, eu gravei um vídeo explicando, o novo fundo imobiliário que eu adicionei na minha carteira. Vou deixar o vídeo aqui para você, então eu explico todo o passo a passo, o que eu fiz para analisar aquele fundo e por que eu adicionei aquele fundo na minha carteira. Lembrando que não existe recomendação, mas enfim, para você ter uma ideia de qual é o meu olhar para adicionar um novo fundo, um novo ativo na carteira. Então, um novo fundo imobiliário que eu adicionei, inclusive vou deixar o vídeo aqui também para você, legal? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero trazer, tá? Depois de estudar, analisar durante um tempo os ETFs, isso é muito importante, Você como investidor, às vezes, existe sempre aquela ideia de que, cara, começa logo, você está atrasado, você está demorando muito, tem sempre essa ideia, sempre colocam essa ideia na nossa mente, então às vezes a gente tem esse ponto de vista aí, de que tá sempre atrasado. Então eu já caí nessa asneira de, pô, vai logo, tá atrasado. Eu acabei colocando alguns ativos na minha carteira que não foram bem sucedidos, perdi dinheiro. Então a primeira recomendação que eu quero deixar aqui pra tu, o primeiro conselho que eu quero te dar, vá com calma, vá devagar, porque sempre vão existir boas oportunidades, tá? E eu pensando já, com esse tipo de pensamento, com essa mentalidade, eu hoje adiciono, vou adicionar na segunda-feira. Hoje eu tô gravando esse vídeo no sábado, então na segunda-feira eu vou adicionar aqui alguns ETFs na minha carteira. Eu decidi gravar esse vídeo justamente para compartilhar o que me fez tomar essa decisão, beleza? O primeiro ponto é a facilidade, tá? Então assim, se você não sabe o que é ETF, eu vou, para exemplificar aqui, para deixar mais claro para você, eu vou só sair aqui rapidinho, peraí. Vou abrir isso aqui para facilitar pra gente. Beleza, acho que vai facilitar aqui. ETF, basicamente, tá? Quero trazer isso aqui só para facilitar. ETF, basicamente, só para você entender o que é um ETF e tudo mais, tá? Basicamente, é um fundo, Vamos deixar assim para ser mais claro. Pensa nisso aqui como um fundo, tá? E esse fundo, ele vai replicar algum índice. E dentro desse fundo tem vários ativos, tá? Então, por exemplo, suponhamos que cada pontinho desse daqui, ó, são ativos que nós temos dentro desse ETF, beleza? Show de bola. E qual é a diferença, do ETF para um fundo de investimento normal aí, podemos dizer assim? Que essa classe de ativo, ela vai replicar algum índice. Então, por exemplo, se tem um ETF que ele é ligado ao Ibovespa, ele vai replicar todas as ações que estão dentro do Ibovespa. Se existe um ETF que vai replicar as empresas do S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele vai replicar aquele índice e a tendência e a lógica é que esse ETF ele performa igualzinho àquele índice, tá? Então essa é uma excelente forma de diversificação, ou seja, é como se eu tivesse pegando o meu dinheiro investindo nessas 500 empresas dos Estados Unidos. O Ibovespa aqui, se eu não me engano, atualmente são 84, 85 empresas, é como se eu estivesse investindo um pouquinho ali nas 85 empresas, legal? Então a ideia do ETF ele é um fundo, podemos dizer assim, E dentro desse fundo a gente tem uma classe de ativo que vai replicar algum índice, tá? Então existe ETFs para tudo quanto é tipo. Isso para mim foi até uma novidade, por isso que eu fiquei ansioso de trazer esse vídeo, porque eu já tinha escutado falar, já tinha estudado, e aí com o tempo eu vim estudando e me aprofundando. Existe ETF que replica o índice de criptomoeda, existe ETF que replica o índice de dividendos, então, ou seja, existe um índice onde tem a média dos dividendos das empresas, e existe o ETF que replica esse índice. Existe o ETF da Ibovespa, por exemplo, existe o ETF
ETF que replica o índice das small caps, então, ou seja, são das menores empresas ali da bolsa, né? Então, ou seja, ele vai replicar de acordo com como anda esse índice das small caps, ele vai replicar isso ali, esse resultado para o ETF. Então, o primeiro pilar aqui, né, que eu quis trazer, que eu acho que seja muito interessante, então agora que eu já te expliquei, né, o que é o ETF, então basicamente quando você decide explicar ali, decide investir no ETF, tá? O primeiro ponto que a gente tem aqui, que é muito interessante, é a diversificação, tá? Então a gente tem aqui, né, se a gente for analisar, a gente está exposto aqui, né, esse aqui são exemplos, a várias empresas. Então, ou seja, por exemplo, um ETF que replica lá o SP500, né? Então a gente tem uma maior parte da diversificação desse ETF em um ramo, então, e no final das contas, como são 500 empresas, suponhamos que eu tenha, né, só um exemplo, tá? Não sei se é exatamente esse número, mas eu quero trazer aqui um exemplo para você. Suponhamos que eu tenha aqui o ETF e ele tem assim, ó, aqui é o ramo de tecnologia, aqui é o ramo de saúde, aqui é o ramo de bens de consumo, aqui é o ramo de bancos, aqui é o ramo de segurança. Então, por exemplo, que esse ano, tá? O ramo de tecnologia está indo muito mal, está caindo, mas o ramo de consumo cíclico está subindo. E aqui o ramo de bancos está caindo também, mas o ramo de, sei lá, de varejo está subindo forte, um exemplo. Então, ou seja, com isso a gente acaba tendo um balanceamento muito melhor. E aí, ou seja, a sua carteira ela tende a performar melhor, principalmente nos momentos de oscilações muito fortes, porque dentro daquela carteira ali de um ETF, a gente tem vários ativos, né? Então, esse é um ponto interessante também que me agradou muito. Então, porque, por exemplo, se eu estou exposto ali na ação da Apple e a ação da Apple cai 15%, o valor que eu tenho investido ele vai cair 15%. Agora, quando eu estou no ETF, dentro daquele ETF ali, você precisa entender também qual é o portfólio dele, né? Quantas ações ele tem, qual é o índice que ele vai replicar, mas quando eu estou exposto nesse ETF, se a ação por exemplo, o SP500, a ação da Apple caiu 30%, eu não vou ter ali uma queda de 30%, porque as ações da Apple é uma parcela dentro daquele índice ali que nós temos, beleza? Show de bola. Então agora que você já entendeu o que são os ETFs, né, tem alguns pontos que eu identifiquei e que me chamou muita atenção, e eu acredito esses são os motivos pelo qual todo mundo precisa ter ETF, no meu ponto de vista, tá? Precisa estudar, analisar e ver se faz sentido, mas ao meu ver faz muito sentido independente do seu nível aí de investidor. Primeiro ponto, a facilidade de você investir. Então, hoje com os ETFs a gente consegue expor o nosso dinheiro, por exemplo, ao dólar. Eu vou te mostrar aqui já um ETF que eu venho analisando, tá? E uma forma de você se expor ao dólar. Então, dentro da B3, a gente tem alguns ETFs que replicam esses índices lá de fora. Então, por exemplo, o IVVB11, né, IVVB11, ele replica lá o S&P 500. Então, ou seja, eu não preciso mandar meu dinheiro lá para fora, que isso tem custos e tudo mais. Principalmente se você está começando agora, tem pouco capital, às vezes todos esses impostos que você tem que pagar, isso acaba diluindo ali o seu dinheiro com o passar do tempo. Então, você consegue essa facilidade de você ter exposição, quiçá global. Tem um ETF, tá? Que ele investe no mundo todo, exatamente. Então ele tem lá uma característica para ele investir. Então, ou seja, não entenda bem que não é assim a gestora lá daquele ETF, ela não vai pegar qualquer coisa e vai colocando ali dentro daquela cesta. Então existem mais regras. As empresas que vão participar desse ETF são as empresas que têm a característica X, Y, Z. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Divo 11, que é um ETF de dividendos. O que ele faz? Ele investe nas maiores pagadoras de dividendos, tá? Dentro o que compõe aquela classe do ETF ali, né? São as maiores pagadoras de dividendo, e todos os dividendos que caem, ele reinveste. Então você vê ali a lógica é que o ETF, né, a cotação ela venha crescendo, porque todo dividendo que cai, ao invés dele pagar isso ali para os cotistas, igual é o fundo imobiliário, ele reinveste isso. Então a lógica é que aquilo venha crescendo. Então, enfim, só que para estar dentro daquele ETF, existem algumas regras que a gestora coloca. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Não estou dizendo que seja exatamente isso, mas só para você entender. O que faz, né, uma empresa participar tá dentro de uma ação, né, tá dentro daquele ETF ou não. Basicamente, não só ação, a gente tem ETF de ouro, ETF de criptomoeda, enfim, tem uma infinidade de possibilidades para você estar se expondo a várias classes de ativo de forma mais facilitada, tá bom? Então, nesse exemplo dos dividendos, ele vai colocar o seguinte: a gente só vai ter aqui dentro da carteira as empresas que distribuíram dividendos recorrentes nos últimos 3 anos, por exemplo. Beleza, isso aí é um filtro que eles vão fazer para colocar aquela ação ali dentro daquele ETF. Então, só para você entender, né, mais ou menos como é feito essa classe de ativo, não é de forma aleatória, isso ainda assim traz mais segurança para nós, investidor ali, beleza? Então, o primeiro ponto é a facilidade, então você consegue se expor a um número maior de classe de ativos, né, através de uma única cota. Então, por exemplo, aqui no IVVB11, só para vocês darem uma olhada, a cota dele, eu vou mostrar aqui alguns dados, tá? A cota dele hoje sai a R$350. Então, ou seja, com R$350, existem outros mais baratos, tá? Mas
Hoje, com 350 reais, você está exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, tem essa facilidade de você entrar. Então, o seu dinheiro ali está investido em dólar, né? Porque ele vai replicar esse índice dos Estados Unidos. Seu dinheiro está investido em dólar. E a parte de tributação ali e tudo mais é bem mais tranquilo quando você investe aqui pelo Brasil. Vou trazer alguns outros detalhes mais interessantes para você entender. Um segundo tópico é diversificação. Então, voltando, galera, eu tive um probleminha ali com a webcam e aí agora ela já ativou aqui novamente. Então, vamos lá. Quando eu estou investindo, né? Então, só para vocês entenderem, quando eu invisto aqui, primeiro ponto, a facilidade, que eu já falei, agora falando sobre a diversificação. Então, quando eu invisto aqui em um ETF, né? O que nós temos aqui, ó? Eu tenho, né? Falando sobre diversificação, eu tenho pequenas partes de várias empresas dentro da minha carteira. Então, como eu falei, por exemplo, se eu tenho aqui a ação da Apple e a ação da Apple começou a performar muito mal, por exemplo, tá? Então, pô, a ação da Apple está performando muito mal. Só que aqui dentro, né, da composição desse ETF, como eu estou exemplificando, a ação da Apple vale só uma parte. Então, ou seja, eu tenho isso mais diluído. Então, isso facilita muito ali a questão de para você passar em momentos mais turbulentos, momentos mais delicados. Então, esse é o segundo ponto que para mim eu achei muito interessante, que é justamente a questão ali da diversificação, tá? Então, isso é muito bacana. Um terceiro ponto é o baixo custo. Então, ou seja, hoje, né, os ETFs, existe ali uma taxa de administração, mas essa taxa de administração, se a gente for comparar, ela é uma taxa de administração muito barata. Eu não vou falar sobre a taxa, porque cada tipo de ETF vai te cobrar um formato de taxa de administração, ou seja, e é mais que justo, porque o gestor ali, ele quer receber ali um valor pelo trabalho dele, tá tudo bem. Então, por exemplo, nesse IVVB11, se eu não me engano, é 0,25 ao ano, então é muito baixo, uma taxa bem baixa, mas então a gente tem esse baixo custo ali para você conseguir tá ali dentro desse ETF. Um outro ponto também é o baixo custo para você entrar. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do IVVB11, tá? Se a gente para analisar, R$350, e esse é um dos que tem mais caros que a gente tem hoje, né? Uma cotação alta, né? Não que ele esteja caro, mas uma cotação mais alta, tá? Se a gente for parar para analisar, tu vai botar R$350 e tu vai ter a mesma coisa que você tivesse uma parcela de 500 empresas dos Estados Unidos. É um custo muito baixo, então um outro ponto bem positivo, tá? E um outro ponto também aqui também é um ponto muito interessante, principalmente para o investidor iniciante, tá? Que é basicamente aqui, ó, menor chance de erro, tá? Mas como assim menor chance de erro, Luan? Você entende, né, comigo, que quando você está diversificando ali seus investimentos, tem muitos ativos dentro de uma carteira, a chance de você errar é bem menor, né? Então, ou seja, porque isso está diversificado. Agora, vou dar um exemplo, eu já falei sobre isso em outros vídeos e a minha ideia aqui é trazer essa realidade para vocês. Eu, quando comecei a investir, tá? Eu comprei as ações da Qualicorp, tá? A Qualicorp é uma empresa que é do ramo de plano de saúde ali e tudo mais, enfim. Eu comprei essas ações e a ação despencou. E é claro, eu cometi um erro, pode ter sido minha análise, pode ter sido várias coisas, mas são coisas que você, investidor, acaba se eu soubesse que ia dar errado, eu não faria, óbvio. Então hoje eu tenho essa consciência. Então, quando você está começando, principalmente, às vezes tem algumas coisas que você não vai dominar de cara, tem algumas análises que você não vai entender de cara. E aí quando você tem um ativo, né, como o ETF, que é bem diversificado, tem ali um índice que ele vai seguir, você fez uma análise, a chance de tu errar ali é muito menor. E aí a gente tem o quê? A gente tem o estudo que a gente precisa fazer e tem um outro ponto também, o estudo ele é muito mais simplificado, porque eu vou analisar um índice com histórico. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, o IVVB11, se a gente traz ele para cá, ó, deixa eu trazer minha câmerazinha para cá, isso aqui é a comparação, tá, do IVVB11 com outros índices. Então, estou colocando aqui um período de 5 anos, tá? Então, se a gente coloca aqui o CDI, o IVVB11 disparado ganhou do CDI nos últimos 5 anos. O IFIX, que é ali dos fundos imobiliários, ganhou. IPCA, que é a nossa inflação, ganhou. O Ibovespa ganhou. Se a gente traz aqui o índice das small caps, e ganhou. E se a gente traz aqui também o índice de dividendos, tá? Ele também ganhou. Então, ou seja, eu começo a entender com base em dados, não é base da minha cabeça. Eu acho que essa ação é boa, essa ação tem possibilidade. E quando nós somos iniciantes, é muito mais fácil que às vezes pela sua empolgação, pela sua ansiedade, você acabe não olhando algumas coisas e achando, não, vou investir aqui logo, eu quero começar a investir. Eu entendo muito bem isso. Então, ou seja, quando você está exposto aqui numa classe de ativo como essa, e aí você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, tem ETFs que replica ali que ele vai investir em criptomoedas. E aí é uma classe muito mais volátil, que tem muito mais risco. Aqui eu estou te falando, né, por exemplo, do IVVB11, de algo que seja mais... Minha câmera saiu aqui, mas eu vou continuar mesmo assim sem a câmera, porque está dando algum problema aqui na minha câmera, beleza? Mas se eu trago aqui, né, se a gente traz falando, né, do IVVB11, a gente está falando de algo mais seguro, algo mais tranquilo, que você consegue identificar aqui, né, uma boa
um histórico bom, tá? E aí, com muita facilidade, e aqui tem até um exemplo, né, que o investidor 10 traz aqui, que é basicamente o seguinte: se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás no IVVB11, você teria hoje R$ 2.430. Então, a gente está falando aqui de um valor, né, basicamente dobrar o valor e mais um pouco. Se a gente for trazer isso para uma renda fixa, se a gente for trazer isso para vários tipos de investimento, aqui a gente tem um exemplo, tá vendo? Ó, 10 anos, 438% de rentabilidade. A gente tem aqui 5 anos, 128% de rentabilidade. Então, ou seja, tá? Você dobrou o seu capital e mais um pouco com bastante sobra, isso investindo com segurança, investindo com tranquilidade. Então, esses são os tópicos aqui que me agrada muito em investir um ETF, tá? E aí eu trouxe aqui um ponto que eu vejo como desvantagem, mas é super aceitável essa desvantagem, ou seja, um retorno mais baixo. Como assim um retorno mais baixo, Luan? Por exemplo, se eu investir, tá? Vou investir lá em, sei lá, investir na Apple. E as ações da Apple, ela teve uma explosão que ela valorizou 300% naquele ano, um exemplo. Isso é difícil de acontecer, mas por exemplo que tenha acontecido isso, tá? O que acontece? Quando você está exposto no ETF, né, você vai pegar essa valorização, mas não em cima dos 300% ali, né? Na porcentagem da carteira vai ser um pouco menor, tá? Então, essa é uma das desvantagens, mas também a gente pode falar, né, muito bem sobre o risco-retorno. Essa é a desvantagem, mas também, se fosse ao contrário, que aí é sempre o lado que eu gosto mais de olhar, porque quando tudo vai bem, se eu tivesse feito isso, aí é muito fácil, mas agora, e quando tudo for ao contrário? E aí também, em contrapartida, o que nós temos, né? Suponhamos que a gente tem as ações ali da Apple, igual a gente falou, e suponhamos que as ações da Apple despencou 500%, tá? 500% não tem como, que é 100%. Mas vamos botar que as ações da Apple despencou 50%, beleza? E aí, se você tem sua exposição toda ali nas ações da Apple, por exemplo, você tem a sua carteira aí derretendo. Então, agora, quando eu tenho ali o ETF, né, o que acontece? A gente tem essa você vai sentir muito menos porque ele está bem diversificado, tá? E aí aqui trazendo um pouco mais de conteúdo para vocês, tá? Um dos pontos, né? Não fique atento só à variação, não fique atento só à valorização, tá? Isso é um grande erro dos investidores, principalmente iniciantes, tá? O que eu gosto de entender e principalmente analisar aí, que eu te recomendo que agora, depois desse vídeo, você pare aí, dá uma analisada, pense nisso, para colocar ali, estuda, ver qual ETF faz sentido para você colocar na sua carteira, fazer essa comparação aqui com os índices, beleza? Então, ou seja, o ETF ele vai estar sempre ligado a algum índice, tá? Então, esse aqui, por exemplo, ele está ligado ao índice do S&P 500, beleza? Então, aqui nesse site Investidor 10, você já consegue fazer uma comparação para ver como ele performou comparado com aquele índice, tá? Isso é um detalhe importante para você identificar. Um outro ponto também, aqui tem um pouco mais, tá? Sobre o ETF, né? Então, aqui a gente tem, permite que o investidor invista indiretamente nas 500 maiores companhias de mercados de ações norte-americanas. Então, você vê que tem aqui, né? Olha só, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é uma baita economia, a maior economia do mundo. Então, ou seja, você consegue com essa facilidade se expor a esse tipo de ativo. Então, para mim, eu acho que faz muito sentido, só que não se prenda só aqui. A gente tem muitos, por exemplo, esse ETF aqui, ó, que é o Divo 11, é um ETF da B3, tem aqui na B3, né? E esse ETF ele faz o quê? É justamente o ETF que eu expliquei para vocês, ó. Ele, ó, listado na Bolsa de Valores, que tem como objetivo de replicar o desempenho o índice IDIV. Então, observe que ele está sempre, os ETFs estão sempre listados e ligados a algum índice, tá? Então, aqui o IDIV é o índice de dividendos, beleza? Que é composto por ações de empresas que oferecem bons dividendos para os acionistas. Então, ou seja, aqui é uma forma de você investir nas boas empresas que replicam ali que entregam bons dividendos. E aqui ele explica quais são os critérios para adicionar ali ao índice, né? Para adicionar a empresa na carteira. Então aqui, ó, ele explica um pouco melhor. Então, por exemplo, está entre os ativos elegíveis que no período de vigência três características anteriores na ordem decrescente do índice de negociabilidade representa o conjunto de 97% somatório total de cada está presente, tá? Está dentro dos 33% dos ativos com maiores dividendos aqui, ó, dividendos distribuídos pelo ativo nos últimos 36 meses. Então, ou seja, existe aqui alguns pontos que a gestora ali do ETF vai levar em consideração. E existe aqui vários. E aí um detalhe que eu recomendo para você comece devagar, comece nos mais seguros, vai entendendo aquela classe para depois você pensar ali em diversificar. Por exemplo, esse aqui é do ouro, o Gold 11, tá? É um ETF de ouro. E observe que o valor dele é mais barato, né? E esse aqui é uma excelente estratégia até mesmo para quem deseja. Se a gente bota um ano, ó, o ouro subiu pra caramba, mas aqui no restante dos outros, o ouro geralmente é uma estratégia, né, que a gente utiliza. Eu não utilizo, né, mas geralmente os hedge de produtos aí, os grandes fundos e tal, bancões e tal, utilizam justamente para proteger. Por quê? Quando a economia, quando tá dando crise, quando tá dando essas coisas, geralmente o ouro é o que vai subir. Então, se a gente repara aqui, ó, nesse período, ó, de 2024, o ouro começa a subir muito forte, tá? Porque a gente tem toda essa questão aí, agora a gente tem
questão do tarifácio. A gente vê que nessa última semana aí de março, ó, março de 2025, né? Foi quando começou as questões aí, desde que o Trump entrou lá nos Estados Unidos, basicamente, a gente vê a bolsa americana caindo, as bolsas pelo mundo de um modo geral caindo, e a gente vê o que? O ouro subindo. Então o ouro é uma forma de você conseguir administrar ali e proteger sua carteira contra, que ele vai sempre ao contrário. Quando, por exemplo, as ações americanas começarem a subir, tudo começar a voltar ao normal, o ouro ele tende a cair. Então é sempre uma estratégia, mas o que eu recomendo é que você pare para analisar aqui. Se a gente vê, ó, o Gold 11 com o CDI, tu vê que o CDI vem ganhando dele, mas aí agora, com essas questões que eu já falei anteriormente, ele vai ganhar aqui. Então se a gente compara ele com o IVVB11, ó, o IVVB11 veio ganhando dele durante um bom período, tá vendo? E aí o que que acontece aqui? Quando quando aconteceu esses problemas, ele ultrapassa o VVB11. Então ele tem uma baita de uma valorização e o VVB11 ele vai se desvalorizando. Enfim, só estou mostrando para vocês que existem várias classes de ativo. Eu recomendo que você entre aqui, dá uma olhada, entenda isso aqui, porque é uma excelente forma de você estar exposto aí, investir mesmo de forma mais segura e estar exposto até mesmo no mundo, tá? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. É uma excelente forma para você conseguir investir. Fechado? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!